Essa palavra que eu vou pregar hoje é o fruto de um artigo que eu escrevi. Quando eu falo artigo é porque eu não sei aonde isso vai parar. Se num blog, se na internet, se vai virar pregação. Hoje vai virar pregação. Mas o Senhor me deu uma inspiração um dia sobre uma revelação que eu tive. E eu comecei a escrever sobre essa revelação. Inclusive, nem sei se vai dar tempo hoje. Eu estou com um propósito muito grande de tentar ser um pouco mais assertivo nas minhas falas. Mas eu não posso também bloquear o que o Espírito Santo quer fazer. Amém, amados? E esse artigo eu escrevi, está aqui a data, dia 1/10/2020. Foi quando eu escrevi. A gente estava no meio da pandemia, né? Dia 1/10/2020. E aí eu fui inspirado, não sei por qual motivo, o Espírito Santo começou a falar comigo sobre essas coisas. Ah, lembro, agora lembrei, ó, ele trouxe a lembrança. É porque a igreja estava fechada. Vocês lembram que as igrejas estavam fechadas? Estava fechadas as pequenas, estava fechadas as grandes, estava fechadas as médias e estava fechadas as riconas. Estava tudo fechado. Não tinha nem igreja pequena nem igreja grande aberta. Vocês estão aqui? E aí, naquele desenrolar, a gente estava fazendo muitas lives. Vocês lembram disso? Eram muitas lives, muitas orações à noite, muita coisa acontecendo. E no meio disso, Deus falou comigo sobre a questão do templo. Mas quando Deus me deu essa revelação, foi justamente no contexto de que os prédios grandes e pequenos estavam fechados. E não importa se era luxuoso e tinha tantas coisas igual essas que eu falei, ou se ele não tinha pouca coisa, se ele não era nada, estava lá um bairro, lá, um predinho, um salãozinho alugado, pequenininho, mas ambos estavam fechados. E aí Deus me deu essa revelação que eu quero te entregar. Já vou te dar o tema, já que eu gosto de dar tema. Eu pego no pé do pessoal para dar tema. Minha esposa não dá tema nunca, eu fico mandando bilhete. Você viu aquele bilhete domingo passado? Estava escrito assim, qual o tema? Não foi, Dri? Qual o tema? Mas antes de eu dar o tema, eu queria orar por você. Porque eu fui revelado, já estou com a palavra bombando aqui no meu coração. Sei que vai vir muita mais coisa para mim. Mas eu queria muito que você fosse revelado sobre isso. São 4 anos depois que Deus falou comigo. Você vai ouvir agora 4 anos depois. Então, eu queria que você realmente recebesse essa palavra. Porque ela vai mudar o contexto, talvez, do seu destino para a vinda de Cristo. Tem gente que está esperando a vinda de Cristo, tem gente que espera, tem várias maneiras de esperar. Várias maneiras não, existe uma maneira só. Mas tem gente esperando diversas maneiras diferentes à volta de Jesus. E eu queria te dar uma forma de esperar a volta de Cristo. Hoje, talvez, digo eu, talvez da maneira certa. Da maneira certa que deveríamos aguardar. Então, coloque a mão no seu coração. Ou melhor, dessa vez eu quero que você coloque na sua cabeça. Ou uma no coração, outra na cabeça. Pastor, só estou com uma mão disponível. Coloca na cabeça então. Mas você tem as duas livres, coloca uma no coração, outra na cabeça. Porque isso que eu vou falar vai mexer com os dois lados da moeda. Vai mexer com a sua mente, porque talvez vai dar um nó na sua cabeça e a gente não pode ficar com a cabeça embaralhada, com nó. E também você vai atingir o seu coração, ou seja, a sua alma. Porque você vai ter que se converter a isso que você já é, na verdade. Então, em nome de Jesus, Lucas, mão na cabeça e outra no coração. Soldado. Quero declarar em nome de Jesus que este lugar, Ele, Jesus Cristo de Nazaré, Ele, agora presente aqui, o Espírito Santo de Deus, Ele está aqui neste lugar. Ele está nestes lugares que são cada um dos membros, dos filhos que estão presentes aqui. E o mesmo Espírito Santo que esteve comigo lá dia 1/10/2020, Ele não mudou. 4 anos se passaram e Ele está aqui hoje. Ele é o mesmo Deus, o mesmo Espírito Santo. E Ele pode falar mais do que Ele falou comigo aquele dia. Trazendo revelação para nós de quem nós somos em Cristo Jesus. E o que temos que fazer enquanto Cristo Jesus não retorna na sua segunda vinda. Então, em nome de Jesus, eu quero que a sua mente seja liberada por qualquer pensamento estranho, qualquer prisão na mente sobre coisas, sobre teorias, sobre sentimentos, sobre
teses sobre que sua mente seja liberada dessas cadeias do achismo, do eu acho isso, que sua mente seja liberada das controvérsias, que a sua mente seja liberada dos falsos discursos, que a sua mente seja liberada da sedução das coisas, e que a sua alma e o seu espírito estejam prontos para receber, no mais profundo do que sua alma pode receber, do que sua mente pode entender, que o teu espírito, tua alma, teu corpo, recebam tudo o que provém da glória de Deus. E que se por acaso neste lugar há demônios, ou manifestação demoníaca, ou apenas sedução demoníaca que veio te arrastando até aqui, quero declarar em nome de Jesus que neste lugar não habita encantamento. Então todo espírito de engano que está na cada uma dessa mente, que pode estar nessa cabeça, fora desse lugar em nome de Jesus. Eu declaro a paz do Senhor que excede todo entendimento. Por isso todo espírito de distração, todo espírito de sono, todo espírito de confusão, todo espírito que vem caçoar, distrair, brincar, chacotas, piadas, fora desse lugar. Que haja aqui uma seriedade de receber, como recebe um bom alimento, com gosto, que coma com gosto essa boa comida, em nome de Jesus, amém e amém. Vamos aplaudir Jesus. Glória a Deus. Pastor, por que você lembrou desse artigo de 2020? Na verdade foi o Espírito Santo que me fez lembrar. Quando? Ontem à noite. Quando o apóstolo Géser deu o tema do meu artigo. Quando ele deu o tema do meu artigo, eu falei, cara, eu tenho um negócio sobre isso. Aí eu já abri o celular, fui lá e estava lá. Mostrei para minha esposa. E o tema dessa mensagem chama-se o Templo Ambulante. Você que gosta de anotar templo, ou melhor, anotar a pregação. Templo Ambulante. Parte 1, né? Porque eu creio que a gente vai esticar um pouco isso aqui. Queria abrir com você 2 Coríntios capítulo 6 e versículo 16. 2 Coríntios 6 e 16. O apóstolo Paulo está chamando a atenção aqui da igreja de Corinto. Era uma igreja, amém? Igreja grande, tá? Não era igrejinha não, era igreja grande. E ele está chamando a atenção sobre várias coisas. A carta de Corinto, amor, não sei, irmão, é amor também, né? Porque vocês são os meus amores. A carta de Paulo aos Coríntios, eu não sei se a palavra que começa com Corinti. Coincidentemente, a carta de Coríntios foi uma palavra para corrigir. As pessoas estavam fazendo tudo errado. Então era uma igreja, ela existia, era a igreja, o Senhor Deus respeitava aqueles como filhos, tanto é que Paulo escreveu para filhos. Mas era uma igreja que estava totalmente bagunçada, corrompida, nem ceia eles sabiam tomar, irmão. Estavam tomando a ceia tudo errado. A carta de Coríntios é uma correção sobre casamento, sobre relacionamento, e tem tanta coisa em Coríntios, sobre dons de espírito. Irmãos, a carta corrige muitas coisas que estão erradas dentro da igreja. E do meio de todas essas correções, o apóstolo Paulo também vem corrigir um entendimento de quem eram essas pessoas agora, esses filhos, quem eram eles no reino de Deus, quem somos no reino de Deus, porque tem gente que está dentro da igreja, irmãos, e pode ser que Deus está falando com você essa manhã, na verdade eu quero que Ele fale com você, que eles não sabem quem eles são. Eles se responderam, quem você é? Ele vai dizer, eu sou crente, né? Quem você é? Eu sou crente. De que igreja? Da Fonte de Alívio, sou crente da Fonte de Alívio. Tá, mas só isso, o que mais? O que é ser crente? Ele não sabe responder. Ele parou ali no ser crente. Ele não sabe dizer o que ele é. Ele não sabe se ele é filho, se ele é sacerdote, que ele é pastor, que ele é isso, que ele é aquilo, que ele é sacerdócio real, que ele é nação santa, que ele é um escolhido, que ele é um herdeiro. Que ele tem tanta coisa que ele poderia responder que ele é, mas ele não sabe responder. Ele só diz o seguinte, sou crente. Você está aqui ainda? Então o apóstolo Paulo agora vem esclarecer também para eles quem eles eram. Ou seja, ele não estava só corrigindo o comportamento deles. Porque não adianta eu corrigir uma criança sobre o comportamento dela sem ela saber quem ela é.
Vocês estão aqui, irmãos? Filho, eu estou te corrigindo, sim. Por quê? Porque você é fruto de uma aliança. Eu e sua mãe somos uma bênção, nós somos uma família sacerdotal, nós temos um testemunho a fornecer às pessoas que estão aí fora. Sabe, você não é qualquer um quando você entra na escola. Eu não sou igual meus colegas. Por que eu tenho que ser diferente? Porque você é diferente, você é filho de Deus, você é ungido de Deus, você não é igual aos seus colegas. Uma frustração dos filhos de crente, e mais filho de pastor, né? Eu sou pai de filho, eu sou pai de filho de pastor. Quem é meu filho? Eu sou pai de filho de pastor. Tem gente que está tentando pensar ainda. E eu sei que os filhos de pastores, eles reclamam, eles sofrem, porque eles entendem que eles são mais cobrados do que qualquer outra pessoa dentro da igreja. Verdade ou mentira, Isabela? E como é que é ser filha de mestre? Você é inteligente também? Você lê também? Quantos livros você leu? Porque seu pai lê, você leu quantos? Então, você já leu a Bíblia toda? Então, os filhos de pastores, eles são cobrados. E aí eles frustram, por quê? Porque às vezes nós pais, e eu posso falar que eu tenho lugar de fala, nós não damos para os nossos filhos, desde pequenininho, o que eles são. A gente apenas cria eles para eles fazer o como. Pegou aí? A gente sempre dá para eles o como. Você tem que fazer assim. Você tem que ser assim. Como fazer, como proceder. E a gente cobra. Por que você não fez? Por que você não faz? Por que você não ora? E a gente dá o como. Estou falando de mim, tá? Cada pastor pega para si aí a sua realidade. E aí o que acontece? Qual é a nossa falha nisso de dizer como? Eu não cresci dizendo para o meu filho quem ele era. A identidade, às vezes, ela não é carimbada pelos pais. E eu estou falando de filho de pastor porque eu estou pregando. Mas todo filho de crente, às vezes, ele acha que ele... Só de ser crente, só do pai ser crente, ele acha assim, por que eu não posso ser igual às amigas da escola? Por que eu não posso fazer o que as minhas coleguinhas fazem? Não pode, porque você é alguém diferente. E aí, e se o filho, quando ele é pequeno, ele não entende o que é ser diferente. Então o pai tem que encontrar uma linguagem para identificar essa identidade que nem ele sabe que ele possui. E quando a gente não consegue passar essa identidade para os filhos crescem frustrados, porque como crentes eles têm que fazer coisas, o como, né? Eu tenho que fazer coisas, como fazer, como estar, como falar, como um monte de coisa. Mas por que eu tenho que fazer? Ele não sabe por quê, porque ele não sabe quem ele é. Ele não sabe o que ele tem que fazer porque ele não sabe quem ele é. Ele só sabe que ele é crente. Ele só sabe que ele é filho de crente. E aí ele se perde. Porque o carinha lá da escola, ele não tem vergonha de quem ele é. E o diabo, ele reforça a identidade dos seus filhos. Alô? Por exemplo, minha filha tinha uma amiguinha na escola que ela não tinha a mínima vergonha de dizer, eu sou macumbeira. E eu faço isso, isso e isso porque eu acredito e sou. A outros amigos, eu sou lésbica. Porque eu sou um homem no corpo de uma menina, eu sou trans. E eles não têm vergonha de dizer, porque o Satanás reforça a identidade. Uma identidade mentirosa, sim ou não? Mas ele reforça essa mentira. Mas os crentes, nós, não reforçamos a verdade de quem nós somos, e nem para os nossos filhos carnais, e nem para os discípulos. Você sabia, Ângela, você que é evangelista, a primeira coisa, Fátima também, duas evangelistas, uma atrás da outra, meu Deus, é um trem de evangelismo, é um trem de gente. Pensa, 2 vagão, tem outra ali, 3, a tríade do ganhar Jesus, de ganhar gente para Jesus. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês e para os outros que evangelizam. A primeira coisa que nós deveríamos ministrar na postura de acompanhamento inicial tem o amor de Deus. A primeira lição sobre Deus te ama e fala sobre Deus te perdoa, perdão de Deus. E que eu também tenho que perdoar as pessoas. Depois fala sobre o Espírito Santo. Mas você sabia que até está me vindo isso, mestre, anota isso daí depois para a gente
ir atrás dessa coisa. A gente tem que reforçar nas primeiras lições. Tudo bem, acho que a primeira lição tem que ser Deus me amou mesmo, o amor de Deus. Mas eu acredito que a segunda lição deveria ser quem eu sou agora. Sim ou não? Quem é que eu sou? E a gente já veio com a lição do Espírito Santo. Deus está me trazendo uma visão sobre o nosso trilho, tá, irmãos? Eu estou pregando aqui, mas não esqueça que eu sou profeta, então Deus vai falando. Eu tenho também minha veia forte de evangelista, então olha o que Deus está falando, Daniel. A gente colocar uma lição intermediária entre a primeira e a segunda, por quê? Porque a gente fala do Espírito Santo na segunda lição. Pastor, mas você está corrigindo nossa apostila de acompanhamento inicial? Então a gente estava errado. Não é que a gente estava errado, é que a gente fez 18 anos agora. Alô? E quando a gente faz 18 anos, a gente começa a ficar mais maduro. E começa a ter percepção espiritual mais além. Até então a gente só copiava os mais velhos. Repetir. Até então a gente só copiava os mais velhos. Agora eu sou o adulto da história. E agora eu tenho as minhas próprias responsabilidades. Então, dentro dessa responsabilidade espiritual, o Espírito Santo está falando comigo aqui, Daniel. Pega aí. Eu entendi que Deus me amou. Entendi que Deus me perdoou. Eu entendi que eu também tenho que perdoar as outras pessoas. Lição 1. Glória a Deus por isso. Eu entendi que Deus me perdoou, tenho que perdoar o outro. Tenho até que fazer restituição. Está tudo certo. Só que eu não posso pular para a lição do Espírito Santo na sequência. Por que não, pastor? Porque para Pedro receber o Espírito Santo, e para a igreja toda que recebeu, mas vamos pegar o Pedro como exemplo, ele tinha que ser revelado quem ele era. Pedro, tu me amas? Ah, Senhor, você me ama, eu preciso ser paciente em minhas ovelhas, eu preciso ser paciente. Pedro, tu me ama? Tu sabes, Senhor, que eu te amo. O que Jesus estava querendo sugar de Pedro ali? Pedro não sabia que ele era pastor, ele não sabia que Deus confiava nele como um filho, herdeiro. Pedro era um herdeiro. Jesus falou, apacenta as ovelhas eram de quem? As ovelhas eram de quem? E Jesus estava falando para Pedro, olha, então apacenta as minhas ovelhas. O que ele estava deixando para Pedro? Diga comigo, um legado. E uma herança. Um legado e uma herança. Mas espera aí, eu nem sabia quem eu era, quer dizer que eu tenho herança? Eu tenho legado? Eu sou um pastor igual o senhor? É, Pedro. E aí depois a gente sabe o pós. Então, Pedro, já que você entendeu agora quem você é, fica em Jerusalém, até que do alto você seja revestido do poder. Mas tem uma coisa, Pedro. Você vai ficar em Jerusalém, você vai receber o Espírito Santo, porque você precisa ser mais uma coisa que você talvez não sabia que você era. Você precisa ser produtor de provas. Aí você vai, eu falei ser, né? Mas o como, aí já entra no como. Você tem que ser produtor de provas, ou seja, agora você vai produzir milagres. Mas como? Produzindo milagres. Como? Dando testemunho. Mas eu não posso dar testemunho e produzir milagres se eu não sei quem eu sou. Vocês estão aqui? Então a gente está falando de identidade cristã. Então quando eu ganho alguém para Jesus, a primeira coisa é eu tentar embutir na cabeça dele, você não é mais aquela desgraça que você era. Você não é mais aquilo que você era antes. Você não é mais aquela porcaria que você era. Você não é mais esse bebum que você era. Você não é mais esse homem sem caráter. Alô? Você não é mais essa mulher fofoqueira. Você não é mais esse adolescente promíscuo. Você não é mais esse jovem bagunceiro. Você não é mais essa esposa rebelde. Você não é mais esse marido grosso e bruto. Você não... E começa a reforçar o que ele não é. Quem você é? Você é amado por Deus, sim, Deus te ama. Mas você também agora tem o amor de Deus dentro de você. Você não é esse bocudo que a sua família te ensinou para ser bocudo. Você não é essa fofoqueira que tua família ou teus... Tem família que a família inteira é fofoqueira, né, irmão? Tem outros que aprendem com os amigos. Então, primeira coisa, identidade. Vamos fazer um teste aqui. Eu sei que é uma pregação, que não é uma sala de aula, mas, enfim, é o meu jeito. Eu quero fazer um teste aqui agora com você, rápido. Prova oral. Pode chamar qualquer um? Milane já olhou lá para o outro lado. Pode chamar qualquer um?
Não vou chamar ninguém. Você vai ter que falar para o teu irmão que está perto de você 3 características de quem você é. Preste atenção, não fala ainda. Eu sei tocar violão. Isso é o que eu sei fazer, não é quem eu sou. Não, porque eu prego, isso aqui eu estou pregando, estou fazendo um serviço para a igreja, não é quem eu sou. Então você vai dar 3 características que representam quem você é para o teu irmão. Vamos lá. Se você está em casa também, tem alguém perto de você, faz esse exercício em casa também. E diga para alguém que está perto aí de você na sua casa 3 características de quem você é. Ou melhor, que te representam. Agora eu vou fazer prova oral mesmo. O Alene, quem que é o Júnior? Quem ele é? Na linguagem dele. Ele é trabalhador. Ele tem. Ó, já errou. Se ele tem, começa com como. Zoeira. Brincadeira, zoeira. Brincadeira, zoeira. Só quem assiste essas coisas de internet vai entender o que eu estou falando. Desculpa a brincadeira. É que eu não resisti. Mas vai lá. Ele tem, não é ele. Ele tem. Então já errou um. Qual é o outro? Eu vou pedir a ajuda dos meus universitários aqui. Tá vendo, diretor? Íntegro. Ele é íntegro. Identidade? Tá. Tá valendo. Qual é o outro? Trabalhador. Ele é trabalhador? Identidade? Tem a ver com identidade? Quem acha que tem a ver com identidade, levanta a mão, ser trabalhador. Quem acha que não tem a ver com identidade, Quem acha que ele é vagabundo, não... Não é porque eu pedi para levantar a mão e ninguém levantou a mão. Mas, enfim, eu não acho que ser trabalhador conota a minha identidade, de quem eu sou. Tá? Porque eu já vi gente que trabalha muito e era ladrão. Roubava da firma. Então, estar indo trabalhar ou ser trabalhador não necessariamente conota a sua identidade. Tá bom? Por exemplo, nós temos no nosso governo aí, não vou citar nomes para mim não ir preso, um monte de trabalhadores. Até partido. Mas que, na verdade, eles são ladrões. A verdadeira identidade é ser ladrão. Sandra Mara, você falou com essa menina do lado aí? Quem ela é? Na linguagem dela. Ah, ela não falou. Ela nem sabe que ela é. Está em outro planeta. Oh, meu Deus. Tá bom, vou dar um... Ô, Rebeca, quem é a sua parceira aí? É aqui? Você acertou 2, errou 1. Não, eu sou o servo. Mas o meu trabalho não sou eu. Entendeu não? Eu sou o servo. É uma característica da minha identidade, ser servo. Mas o que eu faço não sou eu. Vocês estão aqui, não? Glória a Deus. Vamos ler a Bíblia? Fica melhor assim. 2 Coríntios 6,16. Apóstolo Paulo corrigindo a igreja. E agora ele vem corrigindo também a identidade da igreja. Ele diz o seguinte: e que união pode haver entre o templo de Deus e os ídolos? Qual a união que pode ter entre o templo de Deus e os ídolos? Aí ele reforça a identidade. Pois nós somos, olha a identidade. Nós somos o quê? Templo do Deus vivo.
É isso que nós somos, uma das coisas que é a nossa característica do que somos. Somos templo do Deus vivo. E como Ele próprio disse, habitarei e andarei no meio deles. Eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Eu sou templo e eu também sou povo de Deus. Você está aqui, não? João capítulo 2, versículo 19. Evangelho de João 2, 19. Jesus respondeu e disse: derrubai este templo, e em 3 dias eu o levantarei, disse Jesus. Aí os judeus disseram: em 46 anos, demoramos 46 anos para edificar este templo, e tu o levantarás em 3 dias. Mas ele falava do templo do seu corpo. Então preste atenção, irmãos, aqui tem uma grande revelação sobre identidade. A gente poderia colocar várias características, a Bíblia nos dá várias características. Vocês falaram certo, Rebeca. Eu sou herdeiro, eu sou servo, eu sou filho, eu sou um monte de coisa. Mas para essa ministração a gente quer trabalhar com a identidade de templo. O que eu sou? Eu sou o templo do Deus vivo. E é nessa linha de raciocínio de que eu sou o templo, é que nós vamos falar sobre esse tema durante esses próximos domingos. É sobre essa característica da sua identidade. Então, se eu sou o templo, eu tenho que descobrir o que é isso, o que é ser templo. Então, aqui tem uma grande revelação. Se nós somos templo, e esse templo, nosso corpo, ok? Se ele tem poder de se locomover, porque agora nós estamos falando de quê, irmão? Nós estamos falando já de um prédio. Comecei aqui falando dos prédios, de como a gente é apegado a coisas. Mas só que agora Jesus ele quebra um paradigma gigantesco. A cabeça dos fariseus piraram. O cara está falando que vai derrubar um negócio que construiu em 46 anos e vai levantar em 3 dias. Esse cara está pirado, é doido. E Jesus, a Bíblia nos revela, a revelação veio para nós. Para eles não, eles ficaram pirados lá. Mas nós somos revelados por Cristo. Ele disse, eu estou falando do meu corpo. O que Jesus estava dizendo? Eu sou o templo do Espírito Santo. A Bíblia fala que o Espírito desceu sobre Jesus. Ou melhor, o próprio Jesus fez a leitura de Isaías, e ele disse, né? Como foi a leitura que ele fez? Lucas 4, 18. Vocês lembram? O Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele me ungiu. Aí ele fala para quê? Para pregar, para levar boas novas aos quebrantados, para pregoar o ano aceitável do Senhor. Então, aí ele começa a falar coisas que ele pode agora fazer, porque ele está com o Espírito dentro dele, mas essas coisas, em geral, eram realizadas somente dentro do templo. Então lá no tabernáculo, era lá que eram os perdões, era lá que era o sacrifício, era lá que se tivesse alguma coisa que aconteceu, uma cura, sei lá o quê, perdão, era tudo feito dentro daquele lugar. Tudo que acontecia dentro da igreja era dentro do templo. Só que de repente Jesus recebe o Espírito Santo e ele fala, o Espírito me ungiu para isso, aquilo outro. E realmente você vai ver a história de Jesus, você vai ver que ele saiu durante 3 anos e meio, curando, libertando e fazendo tantos milagres que você já sabe que Jesus fez. Sim ou não? Então o que Jesus estava dizendo naquele momento? E que o seu povo também é esse templo, porque nós estamos cheios do Espírito Santo, sim ou não? E se nós somos esse templo e temos o poder de se locomover, porque agora nós não somos um templo fixo. E aí é onde eles piraram. E aonde você também vai dar uma pirada enquanto a gente vai falar nesses dias. Porque nós enxergamos que você sempre diz uma linguagem. Eu vou para a igreja. Quando você estava saindo de casa hoje, talvez você conversou com alguém, você falou, estou indo para a igreja. Ou você perguntou para alguém, você não vai hoje para a igreja? Né? É assim que você fala, estou indo, ou você não vai, e tal. E você sempre se refere à igreja, o quê? A um lugar, a um prédio, a um pequeno ou grande, mas é assim que você se refere. Eu vou para a igreja, eu estou na igreja, eu estava lá na igreja, vai ter não sei o que lá na igreja. E tudo refere-se a isso. E por conta disso, porque a gente não tem um outro nome para o lugar, poderíamos ter, Jesus podia ter inventado um outro nome para nós, para facilitar a vida da gente. Mas porque nós não temos um outro nome, então as duas coisas virou a mesma coisa.
Só que o que é mais falado? Não é sobre o meu corpo, é mais falado sobre o prédio. Então, toda vez que eu falo a palavra igreja, eu nunca estou me referindo, em quase 100% das vezes, eu nunca estou me referindo à palavra igreja a mim mesmo ou ao meu próximo, meu irmão. Eu sempre estou me referindo a um lugar, verdade ou mentira? Quase 100% das vezes. E aí é nessa hora que o diabo pega a gente. Porque se eu não fico me referindo à pessoa ou a mim mesmo como templo, na hora que precisar de usar esse templo, eu nem sei quem eu sou. Eu estou me perdido na minha identidade. Então a gente agora, só para você entender, nós somos um templo vivo, como Paulo disse para os coríntios, nós somos um templo vivo, habitação de Deus, e nosso corpo tem, só que esse templo, como o nosso corpo, nós temos o poder de nos locomover. Porque o povo de Deus, por que então, né, seria a pergunta, por que o povo de Deus então investe tanto em lugares físicos? Inclusive no início dessa pregação, até um certo ponto dela, você vai achar que eu estou pregando contra ter prédios, ou você vai achar que o pastor vai chegar no final e ele vai criar uma nova doutrina, né? Então, por favor, antes de você me julgar, antes de você saber o final, vamos ver o final do filme. Não tenta responder sem você saber. Porque muitas coisas do que eu vou falar vai te trazer realmente uma confusão na sua cabeça sobre esse prédio e sobre prédios de igreja. Tá? Por que o povo de Deus, então, investe tanto em lugares físicos como esses que eu citei aqui no início? Então, a resposta para essa pergunta está, entre aspas, numa desconstrução. Para eu poder ministrar essa palavra para você, primeiro, por isso que eu falei, não vai para o final ainda, que senão você não vai me entender. Eu vou ter que desconstruir. Primeiro. Em certo sentido, né, aqui fazendo uma parafraseando, né, assim que o pessoal faz, eu vou ter que desconstruir o templo, essa casa, eu vou ter que desconstruir tudo que você sabe que nós já fizemos e outros lugares já fazem. Então, para fazer essa desconstrução, tem que ser a mesma resposta de Jesus, não tem jeito. Jesus disse, eu sou capaz de destruir o templo de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. Mateus 26, 61. Então agora veja bem, esse novo templo, né, entre aspas, aí, esse novo templo citado por Jesus, seria então o seu próprio corpo, como eu já falei. Mas da mesma maneira que agora o Paulo também declara que o nosso corpo é templo, então sendo assim nós concluímos o quê, irmãos? Qual é a conclusão que a gente pode chegar? Que ambas as colocações, tanto a de Paulo quanto a de Jesus, conduzem a uma mesma situação, que eu posso dizer que é agora uma nova edificação. A fala de Jesus e a fala de Paulo nos levam para o quê? Para uma nova edificação. Vira para o teu irmão e fala, você é uma nova edificação. Então está aí, mais uma fala para a sua identidade. O que eu sou em Cristo? Eu sou uma nova edificação. Sim, porque a cada pessoa que se converte, nós temos um novo templo constituído naquela pessoa. Ah, você não entendeu o que eu estou falando aqui. Preste atenção, olha para mim. Cada pessoa que se converte, se levantou um novo templo para Jesus. Amém, evangelistas? Cada pessoa que se converte, foi erguido um novo templo. Então, olhando agora para trás, lá para o templo, lá onde o primeiro santuário, né, lá do templo, lá do Moisés, foi concebido, porque quem inventou esse negócio de fazer um lugar foi o próprio Deus. Tudo bem até aqui? Quem deu para Moisés uma planta, com todas as medidas, cores, o jeitinho de fabricar, Deus foi o arquiteto, Deus foi o engenheiro, Deus fez a coisa acontecer. Foi Deus que deu para eles o modelo do tabernáculo. Agora preste atenção. Então a gente precisa de olhar lá para trás para entender como funcionava essa questão do tabernáculo e o projeto de Deus em cima de um tabernáculo. Por quê? Porque o Antigo Testamento é apenas uma sombra para os dias atuais. Nós percebemos que o mesmo que foi constituído por inspiração lá atrás por Moisés, que foi um mandamento divino, amém, amados? Em toda a essência, tudo que Deus deu ali para Moisés é o que Deus queria. Agora a gente tem que perceber que isso era apenas uma sombra.
E você, eu não sei se você sabe como que funciona uma sombra. Se o sol pegar aqui em mim e fizer uma sombra minha no chão, você vai saber que é alguém que está ali, sim ou não? Mas você consegue enxergar o rosto dessa pessoa? Às vezes o formato, né? Só a silhueta. Talvez você identifica se é gordo ou se é magro e tal, mas você não consegue saber se é baixo ou se é alto, por exemplo. Você não consegue definir exatamente a estatura. Então tem um monte de coisa que a sombra não define. A única coisa que a sombra diz para mim é que existe alguma coisa ali. E que existe um ser humano ali. E que para aqueles medrosos, né, que não gostam de andar de noite, às vezes nem é ser humano, era só uma roupa no varal. E o cara saiu correndo com medo. Né, Vanessa? Então, amados, olha aqui para mim. O Velho Testamento era apenas uma sombra. Então agora vem Jesus Cristo de Nazaré e vai trazer luz para esta sombra. Então eu tinha um tabernáculo e tinha um templo físico construído, mas agora no Novo Testamento vem Jesus trazer luz do que Deus estava falando. O que ele queria dizer quando ele mandou construir esse templo? Em Hebreus capítulo 3, ele diz assim no versículo 4, porque toda a casa, presta atenção, Hebreus 3, versículo 4, toda a casa, ela é edificada por alguém, sim ou não? Mas o que edificou todas as coisas é quem? Vocês estão comigo? Quem edificou todas as coisas é? Aí, e na verdade, Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo. Para quê? Para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Preste atenção. O Moisés foi fiel em fazer aquela casa lá, aquele templo. Para quê? Para profetizar sobre algo que se havia de falar um dia, que é o que eu vou falar com vocês nesses dias. O Moisés já estava fazendo um desenho daquilo que a gente ia dizer, do que Jesus estava falando. Mas Cristo, como filho, sobre a sua própria casa, olha a identidade de Cristo aí, ó, filho, né? Sobre a sua própria casa, a qual somos nós. Quem é a casa de Jesus? Sobre a sua própria casa, a qual a casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Nós somos casa de Deus, e eu já vou aqui dar um tibum aqui, né, um tapa naqueles que acham que uma vez salvo, salva para sempre. Presta atenção nessa última frase aqui, Daniel. Não, você não acredita naquilo lá, mas é só para você testemunhar comigo. Como filhos sobre a própria casa, a qual nós somos a casa, sim ou não? Mas olha o se. Tem se ali na tela? Tem, olha lá o se. Se tão somente conservar firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Se eu conservar até o fim, estou salvo. Se eu não conservar, mas Cristo como filho, sobre já li isso aqui, né? Então, queridos, também nós observamos que o mesmo não ficava montado. Esse templo lá do Moisés, ele não ficava montado no lugarzinho. Olha só, Deus mandou fazer um tabernáculo, deu todas as ferramentas, tudo que tinha que ter, madeira, cortina, espessura, cor, tal, tudo. Era muita coisa, viu, gente? Era muita coisa, tá? Se você ler a Bíblia, eu não vou ler aqui para a gente ganhar tempo, mas é muita coisa para construir aquele negócio. Não era uma tendinha simples, não. Dava trabalho para fazer. E aí Deus fez todo esse desenho para quê? Para que um dia, e detalhe, para que eles caminhassem com aquele templo durante a sua estadia no deserto, até que eles chegassem à terra prometida. Quando eu falei uma vez salvo, salvo para sempre, a minha salvação eterna vai concluir aonde? Onde vai ser a conclusão? Diga comigo, no céu, na Nova Jerusalém, na terra prometida. Então, enquanto eu não chego lá, eu preciso conservar firme a minha confiança e a glória da esperança até o fim.
O que simbolizava para eles a fé, a confiança e a promessa de Deus? O templo. Mas alguém ia dizer, não, pastor, não era só o templo, era a arca da aliança. Porque tinha uma arca. Mas a arca ficava onde? Dentro do templo. Então a arca sempre tinha que ficar dentro do templo. Agora olha que coisa interessante, Deus manda fazer toda essa construção para eles chegarem na terra prometida. Constroem o templo, fica no templo, me adorem no templo, tudo que vocês conversar comigo no templo, tudo que vocês pedirem para mim no templo, tudo que você fazer dentro do templo, vai acontecer. Agora olha que Deus, entre aspas, maluco. Esse negócio que ele mandou construir, não ficava parado. E olha o que a Bíblia diz em Êxodo 40. Versículo 35. De maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, que era o lugar de adoração. Portanto, a nuvem ficava sobre ela. E a glória do Senhor enchia o quê? Vocês estão aqui comigo? A glória do Senhor enchia o quê? Que era o templo que Deus tinha mandado construir. Quando, pois, a nuvem se levantava sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam em todas as suas jornadas. Se a nuvem não se levantava, não caminhavam, e até o dia que ela se levantava. Então, irmãos, presta atenção. Jamais, então, aquelas pessoas que não tinham chegado ainda lá, estão indo para onde? Para a terra prometida, sim ou não? Diga comigo, eles estão numa jornada. Então jamais eles poderiam construir um templo fixo, porque se eles constroem um templo fixo, eles não chegariam onde eles tinham que chegar. Vocês estão aqui? Então preste atenção. Seria como uma âncora, um templo fixo seria como uma âncora. Agora imagina comigo, irmão, um navio. Pensa no navio, já viu o navio, nem que for na televisão? Já viu um navio gigantão? Quem já viu de perto lá no Porto de Santos, lá em algum porto da vida aí? Já viu o navio? Lá nos rios do Amazonas, do Pará. Quem é do paraense aí? Paraense, já viu o navio lá nos rios? Aqueles negócio gigante. Agora imagina um navio suntuoso, maravilhoso, caro, rico, mas pega uma âncora e joga no meio do mar. E aquele navio trava no meio do mar. Ele é bonito, ele tem tudo que alguém poderia querer. Mas, querido, ele nunca vai chegar na onde ele deve chegar. Diga comigo, um navio não foi feito para ficar em lugar fixo. Então, o templo do Senhor também não poderia ficar ancorado no lugar. Porque eles tinham um destino, e o destino era a terra prometida. Irmãos, em nome de Jesus, levanta a tua mão, deixa eu te falar algo. O teu destino é a terra prometida também. Você tem um destino de glória em Cristo Jesus. O teu destino é a nova Jerusalém. Você é um filho, você é ungido, você é um templo de Deus. E como templo construído para a habitação do Messias, você não pode ficar ancorado e parado no mesmo lugar, porque existe um destino para você, e o destino é a glória eterna. Aleluia. Oh, aleluia. Não dá para ficar amarrado, não. E assim, meu irmão, o trabalho da igreja tem que ser. Assim tem sido o trabalho da igreja atual. Preste atenção. E agora eu estou falando assim no sentido ruim, não no sentido bom. Essa igreja atual que nós vivemos, hoje nós estamos fazendo parte dela, ela está baseada nos grandes edifícios, mas os grandes edifícios é o quê? Fixo. Então as bases dessa igreja são edifícios fixos. Eles têm que ser luxuosos, eles têm que ser caros, tem impedido então a verdadeira igreja, que somos nós, de seguir em frente. As obras fixas, repete essa frase comigo. Até escreve no telão para mim, você que está aí no projetor. As obras fixas têm sido verdadeiras âncoras para o prosseguimento original da igreja de Jesus. Escreve aí no telão. As obras fixas têm sido verdadeiras âncoras para o prosseguimento original da igreja de Jesus. Vocês estão aqui, irmãos? Então eu posso ter prédio? Posso. Eu posso ter isso aqui? Pode. Pastor, é pecado? Não. Mas isso não pode ser uma âncora para eu ficar parado. Tinha uma música que a gente cantava antiga, né? Uma música de jovem, que dizia o seguinte: você não foi feito para ficar pregado no chão. Você não nasceu para ficar pregado no chão.
Lembra dessa? Nós não fomos, irmãos, constituídos por Deus como templo para ficar fixado no lugar. Porque essa fixação de um lugar me faz ficar parado. Irmãos, eu já ouvi da boca de muito crente. Às vezes ele pega a fixação, às vezes na placa da igreja. Eu sou bleia. Eu sou batista. Tinha um amigo meu que falava, eu sou batisbleia. É verdade. Porque ele era o batista que falava em língua. Então ele falava, eu sou batisbleia. E aí eu sou fonte de alívio. Eu sou universal. E a identidade dele começa a se fixar no logo da igreja. Essas coisas não são pecado, irmãos. Isso aí é para você se identificar entre a sociedade. Identificação. Isso é muito legal. Quando você vai para uma empresa, obrigado Espírito Santo. Quando você vai para uma empresa, você recebe um crachá, sim ou não? Como é o nome do crachá? Crachá de identificação. E no seu crachá vem ali o logo da firma, a foto da firma, não sei o quê, e a sua fotinha lá no meio, com o seu nome. E hoje em dia eles não estão colocando nem o nome completo. Na minha época o nome era completo, tinha RG, tinha tudo no crachá. Hoje não, ele só coloca a foto e o primeiro nome, às vezes, da pessoa. E às vezes coloca até o nome social. Né? Você olha um cara de barba, qual é o seu nome? Priscila. Então, esse é o seu crachá. Está lá o logo da firma, você está trabalhando, está tudo certo. Isso não pode ir para o ar, não. Pelo amor de Deus, não manda no Instagram esse negócio, não. Então, só que tem um detalhe. Aquele crachá de identificação não é você. Ele identifica para vocês saberem onde você está, onde você trabalha, o que você faz na firma, né? Que departamento que você atua e etc. Mas aquele crachá não te representa. Mesmo porque você está com aquele logotipo hoje, quando você muda de empresa, você põe outro logotipo. Os times de futebol faz o quê? O cara aparece na televisão lá, né? Para todo mundo ver e veste a camisa na frente do jornalista, né? Vocês que assistem futebol, né? Vocês idólatras. Então, né? Ele veste. E na frente de todos os jornalistas do mundo inteiro, sim ou não? Passa um ano, o que o cara faz? Vai lá e veste outra camisa. Então, irmão, a identificação que você está tendo agora não é você e não te representa. Então, preste atenção uma coisa que eu vou te falar, da impressão que eu estou falando contra a nossa própria igreja, nossa própria denominação. A fonte de alívio não é você. Eu digo a fonte de alívio, CNPJ. Eu não estou falando agora do Jesus, eu estou falando do nome de uma igreja local. Você está aqui? Porque se você mudar de igreja, você não vai mudar de personalidade quem você é. E por isso as pessoas que têm problema nessa igreja, que chegam para mim e falam, pastor, me dá a benção aí que eu estou indo embora, porque eu não estou gostando disso, não aquilo. Eu fico pensando, coitado do próximo pastor. Porque ele está tirando o crachá da fonte de alívio, mas ele está indo para lá quem ele é. E lá ele vai ser a mesma coisa. Ele vai ter os mesmos problemas. E ele vai ficar lá 1 ano, 2 anos falando mal de mim. Só que depois de 1 ano, 2 anos, ele vai falar mal do próximo pastor. Você está aqui, irmão? Então vira para o irmão que está do seu lado e fala assim para ele, o coração da fonte de alívio é muito bonito. Digo, o nome é bonito. Mas isso é apenas uma identificação. Diga, porque a verdadeira igreja local é você. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Eu quero terminar com uma frase que está escrito aqui. Domingo que vem a gente vai para a parte B. Meu irmão, tem tanta coisa para falar sobre isso, você não faz ideia. Hoje foi só a introdução. E eu não sei se você gostou ou não, mas se você gostou, venha para o próximo capítulo. Pastor, o que eu tenho que fazer então, pelo amor de Deus? Não me deixa sair para casa seco assim, não. Eu entendi tudo, mas não me deixa ir para casa com essa secura, não. Me fala o que eu tenho que fazer, me ajuda aí, pastor. Eu tenho uma semana pela frente, não sei nem se eu vou morrer essa semana, me ajuda. O que fazer então? Acorda, igreja. O que o Espírito Santo de Deus diz para mim, está no tempo de acordar. Está no momento
de a igreja acordar para a vida. Está no momento em que a nuvem está levantada, se movimentando. A nuvem de Deus está querendo levar a igreja para um determinado lugar. A igreja não pode estar estática, parada, ancorada em uma marca, em um prédio, em uma camiseta, em um hall de amigos. A igreja de Jesus é você, a igreja de Jesus sou eu, e você não pode ficar estatizado no lugar, parado no lugar, porque Deus quer te usar. Levante a sua mão. Deus quer te usar onde quer que você esteja. Você precisa ser igreja aonde quer que você ande, aonde quer que você vá. Você precisa ser manifestação de Deus. Você precisa ser, a glória de Deus tem que descer sobre você. A leitura que a gente fez aqui, preste atenção, diz que a glória de Deus se escava sobre o tabernáculo. Preste atenção, você é a representação do templo nesta terra. Você é o templo, e a glória, a nuvem do Senhor, da glória de Deus, está sobre a tua vida. Então, se ela se erguer e começar a andar, você não pode ficar parado. Deus espera por você, mas mais do que Deus, irmãos, o reino de Deus conta com você. Toda a criação tem uma expectativa com esse templo. A palavra do Senhor diz que a criação, ela geme e tem uma expectativa pela manifestação dos templos. A criação está esperando que os templos se mexam. Chegou a sua vez, igreja. Chacoalha o teu irmão, belisca ele, fala com ele, chacoalha, faz qualquer coisa com ele, mas fala assim: você tem que se mexer, templo. Diga: você é casa, chacoalha ele, fala: você é casa viva. Diga: eu posso até chacoalhar, porque sua casa não foi construída na areia, sua casa foi construída sobre a rocha. Chacoalha para ver se ele fica de pé. Amém, irmão? Ah, pastor, que bom que você me deu essa palavra hoje. Foi uma confirmação, porque eu queria sair dessa igreja mesmo. Vamos fazer o seguinte, espera só um minutinho. Você quer sair da igreja, tudo bem, mas espera só chegar no final. Eu não terminei a pregação. Então venha no próximo domingo. E até eu terminar, depois você faz o que você quiser. Mas não pega essa palavra como resposta de Deus. Porque olha lá, o pastor falou, não é a camisa, não é a fonte, não é não sei o quê. Ah, era isso que eu queria saber. Vou sair. Espera eu chegar no final, depois você decide. Amém? Você que está na internet, não sai da sua igreja não, fica na tua igreja, aleluia. Espera eu chegar no final, assista aí no YouTube a próxima ministração. Mas se você já está entendendo, tem gente que já entendeu, já foi revelado pelo Espírito onde a gente quer chegar. Levante a sua mão e comece a declarar quem você é.